Olá, queridos seguidores da Tecnologística, leitores do portal, quem nos segue no nosso canal do YouTube. Estamos aqui mais uma vez hoje para mais uma entrevista do portal Tecnologística, do nosso canal. Eu sou Shirley Simão, sou editora do portal Tecnologística, sou mulher, sou branca, ruiva, de cabelo curto. Estou hoje vestindo uma blusa preta com um lenço colorido no pescoço e uso óculos. Tenho o prazer de receber aqui hoje o Ricardo Canteiras e o Kleber Fernandes. Ricardo, que é diretor da Templog, e Kleber Fernandes, que é diretor de qualidade e gestão técnica da Solística. Ambos grandes conhecedores do assunto que nós vamos discutir hoje. Eu os convidei para falarmos sobre armazenagem, transporte e distribuição na área farma, principalmente para discutirmos a RDC 430 e a nova 653 que veio para complementar a 430. Ricardo e Kleber, fiquem, por favor, à vontade para cumprimentar os nossos seguidores. Olá, pessoal, boa tarde. Agradeço aí o convite da Shirley mais uma vez para estar somando, participando com vocês. Eu sou Kleber Fernandes, né, branco, cabelos brancos, uma longa jornada aí no segmento de logística. Estou hoje aqui com o tradicional terno executivo para fazer um bate-papo com todos vocês e com essa pauta tão rica que traz aí a logística farmacêutica. Olá, pessoal, prazer. Meu nome é Ricardo Canteiras, sou diretor comercial da Templog, como a Shirley adiantou. Sou branco, estou de camisa azul, tenho pouco cabelo, causado muito pela logística, né? E estou há 15 anos já na Templog aí com esse desafio da logística farmacêutica no Brasil. Muito bem. Bom, ultimamente voltou à tona aí o assunto das regras da Anvisa por conta de uma nova RDC 653 que foi promulgada agora em março desse ano. Chama atenção o fato de que a RDC 430 estava completando 2 anos. Então, a pergunta que eu faço a vocês é: por que precisou de uma nova resolução? O que ela muda ou aperfeiçoa a 430? Perfeito. Eu vou fazer um ping-pong aqui, tá, Shirley, com o Ricardo. Eu acho que isso é uma norma que assola todo o segmento farmacêutico. A 430, ela nasceu de uma construção da 304, né? Então, quando a gente faz a linha do tempo dessa RDC, ela vem sendo discutida desde 2017. Então, quando a 304 virou a RDC 360 e depois virou a RDC 430, a 430 ela veio com uma transitoriedade. E uma transitoriedade especificamente para a capacidade do setor de implantar essa norma, né? Uma norma revolucionária, uma norma que realmente deu a primeira taxonomia para a logística farmacêutica, né? Nós tínhamos fragmentos de legislação espalhados no Brasil e isso veio a somar. Porém, a norma, como toda norma inovadora, ela traz alguns desafios e o principal desafio era a gestão de temperatura, né? Mais especificamente o artigo 64 e o artigo 89. E esses dois artigos impunham um prazo de implementação que não era exequível na cadeia de valor farmacêutica, o que fez com que as associações de classe se reunissem, fossem discutir pessoalmente em Brasília uma calibração dessa norma, e nasceu a 653. Então, a RDC 653, ela nasceu especificamente para a correção de dois artigos, o artigo 64, no que tangibilizava as regras de controle e monitoramento de temperatura, e o artigo 89, que trata da transitoriedade da norma, né, o período de implementação, até porque todos os outros artigos eles já estão em vigência. Então, a 653, ela trata única e exclusivamente da transitoriedade e das novas regras que estabelecem controle e monitoramento de temperatura. E aí, né, Ricardo? O que eu posso complementar é que ela também incluiu o inciso
importante, né, o terceiro inciso no artigo 64, que permite a avaliação de risco para poder justificar, né, para o fabricante poder justificar tecnicamente o mapeamento de rotas ali, das suas piores rotas. Então, ela também flexibilizou com a inclusão da possibilidade de associar uma avaliação de risco para os casos que não fossem pertinentes ter o controle e monitoramento. Então, devido a essa dificuldade de implementação em 100% da cadeia, ela abriu uma brecha para que os fabricantes possam apresentar os seus estudos de estabilidade e fazer as defesas de que o produto não sofre nenhuma não perde as suas características ali, né, se tiver uma excursão. Então, o mapeamento e essa avaliação de risco também foi um ponto importante que foi incluído na 653. Perfeito. E como é o mercado que atende o segmento farmacêutico hoje? As empresas de transporte, as empresas de logística, elas estão realmente alinhadas com essas regras? Elas estão em que nível de implementação e em que nível de qualidade vocês diriam? Excelente. Então vamos continuar aqui a nossa linha de raciocínio, né, Ricardo? A gente vai se complementando. Hoje, Shirley, a 653 ela tornou a norma um pouco mais execuível, tá? Eu arrisco a dizer que se a 430 ela não tivesse sido calibrada com relação à prerrogativa de análise de risco, que foi a grande mudança, né? Como bem colocou o Ricardo, a grande mudança da 653 foi dar a possibilidade para a indústria farmacêutica fazer uma análise do seu portfólio e, a partir do seu portfólio, definir o que vai ter ou não controle, seja a solução passiva ou solução ativa. Então, quando nós recebemos esse input regulatório, se tornou algo mais palpável da gente construir uma solução. Porque pensando em transporte no Brasil, pensando em transporte fracionado, porque quando a gente fala em carga fechada, você colocar um carro refrigerado numa transferência, numa entrega porta a porta, isso é factível. Mas quando você pega a capilaridade que existe no Brasil, conectando distribuidores, conectando varejistas, conectando o last mile, tudo isso, a carga farmacêutica troca de veículo, né? Ela passa por vários pontos de cross-docking. E dentro desses pontos de cross-docking, você trabalhar com análise de risco, aonde você qualifica a sua rota, você conhece o seu perfil térmico e aplica a solução passiva ou ativa naquilo que você considera necessário proteger, começa a ser um pouco mais factível. O setor está preparado? Não está preparado, né? Se a gente, sendo muito transparente, se a norma fosse binária, como estava na 430, nós corríamos o risco de ter um apagão logístico, né? Os terminais de carga não são climatizados, os cross-docks. Quando você pensa em inventário, né? Armazém parado, armazenagem, isso é uma pauta muito vencida no que tange controle de temperatura. Agora, quando você vai para manuseio, o cross-docking, né, que até na norma se chama como armazenagem em trânsito, embora para nós o melhor nome seria mercadoria em trânsito, né, porque não ocorre armazenagem desse processo durante a distribuição. Sim. O que ocorre são trocas de veículo e um prazo ali que não ultrapassa 24, 48 horas de um remanejamento da carga para o seu próximo destino. Então, com a possibilidade da análise de risco, isso vai fazer com que nasça no Brasil uma terceira tabela de frete. Hoje nós temos a tabela de frete seca, nós temos a tabela de frete resfriada, que são os produtos de 2 a 8, que já tem uma cadeia pacificada, e nasce uma tabela de frete que pode ser chamada, né, pelo menos é assim que nós estamos chamando na Solística, de climatizada. Porque aí a distribuição climatizada é aquela que o laboratório nos informa que condição que o produto dele precisa ser transportado. E que a cadeia se torne híbrida. E não acreditar que a gente vai fechar a cadeia porta a porta climatizada, porque o Brasil não teria infraestrutura nesse momento para começar o jogo valer a partir de março de 2024, que é quando a 653 deu essa transitoriedade. E aí, né, Ricardo, a gente sabe que os terminais, né, o last mile ou o ponto de cross-docking, não é uma cadeia climatizada, né, é uma cadeia que vai ter que se adaptar à necessidade da característica de cada produto. Ricardo, você Exatamente. concorda, tem
como é que foi a sua adaptação a isso? Nos conte, então, complemente aí a colocação Eu do acho que Kleber. o Kleber colocou bem, e para o público que às vezes não está muito acostumado, a gente precisa separar muito bem o que é lotação de fracionado, né? Então, a carga fechada que o Kleber mencionou realmente é muito mais factível porque você tem um universo muito mais controlado, né? Agora, no fracionado, a nível, né, um país de dimensões continentais, que você vai depender de rodoviário, aéreo, rodoviário e às vezes fluvial, dependendo da região no norte, você tem que pensar diferente. A 430 ela não tinha esse olhar muito para o fracionado, então gerou um impacto que a indústria e os transportadores, os operadores logísticos falaram, olha, nesses moldes não vai conseguir ser implementada, né? E então essa permissão da avaliação de risco foi um passo muito importante porque permitiu ela se tornar uma resolução factível, uma execuível, como o Kleber bem colocou. Então, no fracionado, você não consegue ter qualificação das aeronaves, por exemplo, né? Você não consegue ter qualificação dos armazéns em trânsito, aí, né? Que também concorda que deveria, no artigo 64, mencionar mercadorias e não armazenagem, porque o, o medicamento, ele é estressado quando ele está em fase de pesquisa. Então, eles têm estudo de estabilidade que protege e falam, olha, se ficar até 72 horas, até 48 horas fora da faixa, ainda o produto não perde eficácia. Então, quando a gente está falando em trânsito, a gente acaba se aproveitando do estudo de estabilidade para demonstrar que é uma situação temporária. Então, a situação temporária, que é o cargo do fracionado, ele tem que ser tratado com análise de risco, com o mapeamento térmico dos piores casos. Então, como eu tinha mencionado para Shirley antes de gravar, é a gente pegar os piores municípios, né, falando um pouco mais simples para todos entenderem, a gente seleciona os municípios mais críticos e aí a gente coloca data logger, sensores nas embalagens para poder acompanhar, a gente faz isso em triplicata, tanto inverno, verão, você pode fazer em vários períodos do ano, e o tempo que você analisa ali de excursão de temperatura, em que ponto que você teve a excursão, é que você vai aplicar essa ação, né? Então, as empresas tiveram 2 anos, né? E agora tem mais esse ano aqui para poder terminar o mapeamento térmico e aí nos pontos de excursão você aplicar uma ação para poder garantir a integridade aí do medicamento e aí também para as auditorias tanto da indústria quanto da Anvisa. Perfeito. E você diria que as empresas fornecedoras de serviço de operação logística ou só de transporte ou juntas, elas estão todas no mesmo nível? Tem muita diferença de nível entre uma e outra? Elas estão se preparando a contento para atender tudo isso? Eu diria que no mercado é natural que os maiores players, né, já estejam preparados e adequados e os menores vão sendo puxados, né, eles vão tendo que subir a régua deles de qualidade para poder estar atuando naquele mercado. Então, o que eu acredito é que as transportadoras que estão adequadas ou que vão se adequar dificilmente trabalhem mais de um segmento, porque o nível de requerimento e de exigência desse segmento é tão forte que ela acaba se especializando nisso. Então, as empresas que têm realmente o foco de atuação com o segmento farmacêutico, que se preocupam com qualidade, eu vejo sim avanços, eu vejo uma preocupação de se adequar e de fazer alguns investimentos. E infelizmente a realidade do mercado é que as empresas que não se adaptarem, elas não poderão transportar esse tipo de material, porque vai ser uma exigência tanto regulatória quanto comercial dos clientes. Perfeito. Bem, quando você fala em São Paulo, o estado de São Paulo ou as grandes capitais, é mais fácil de entender que você consiga atender todas essas normas. Agora, como é que vocês fazem
para que isso vá para os rincões da Amazônia ou do Nordeste, cidades que não têm nenhuma infraestrutura, ou as suas filiais desses locais, ou às vezes locais em que vocês têm apenas um parceiro para completar a distribuição. Como é que vocês controlam isso para que a qualidade permaneça até o final? Shirley, essa com certeza foi a pergunta que sempre assolou todas as discussões que nós tivemos com a Vigilância Sanitária, porque quando era a 430, né, como a gente já explicou aqui no começo da nossa entrevista, ela era muito radical, ela era binária, né? Ou seja, passou, você tinha uma condenação daquele material. Com a chegada das ferramentas de qualificação de rota, mapeamento de rota, análise de risco, qualificação de fornecedores, itens que deixaram possibilidades e ferramentas de trabalho tanto para o embarcador quanto para o transportador. No que tange infraestrutura, né, a gente sabe, o transporte Belém-Manaus, Manaus-Belém, ele vai em média de 5 a 7 dias em cima de balsa, né? Cada balsa leva aí uma média de 60 carretas, e essas carretas saem todas estufadas com praticamente todo tipo de medicamento e produtos. Então, hoje, a cadeia de distribuição do medicamento, ela não é exclusiva. O medicamento não é distribuído no Brasil só com veículos que levam medicamentos. A cadeia logística do Brasil, ela é capilarizada e o medicamento pega carona com isso, né? Que é o fracionado que nós estamos explicando. Então, quando a gente vai nesses meandros, né, o transporte se utilizando dos rios, transporte que conecta com aviões, tudo isso é sim uma dificuldade. Então, essa sua pergunta, ela se conecta com as duas primeiras. Por que que a norma agora permitiu uma possibilidade de implementação? A segunda pergunta, como a gente preparou esses projetos? E isso está conectado principalmente com o portfólio da indústria. Porque se a indústria chegar agora para nós e falar assim, ó, 100% da minha cadeia vai ter que ser com temperatura controlada, não dá. Nós não temos infraestrutura para fazer isso, né? Não teria nem fornecedor de solução passiva capaz de entregar uma volumetria de caixa, embalagem, equipamento de refrigeração a tempo de fazer essa implementação até março de 24. Com uma redução de portfólio, nasce um nicho. Nasce um nicho de mercado e está sendo interessante porque a Solística tem vários laboratórios, né? São mais de 100 laboratórios trabalhando conosco. Nós estamos numa fase agora de entrevistar os laboratórios e perguntar para eles quanto do portfólio deles que eles estimam. E eu tenho laboratório que está falando em 1%, laboratório que está falando em 2%, laboratório que está falando em 30%, laboratório que está falando em 0%. Então, vai nascer uma malha de distribuição que é uma malha que vai ter que ser protegida. A mesma coisa que acontece com o 2 a 8 hoje. O 2 a 8, as vacinas, elas já são todas transportadas com elemento refrigerante. Então, se esse portfólio realmente for menor, vai ter que ser aplicado soluções passivas ou ativas, aí cada laboratório vai usar a sua estratégia, o que faz com que esses canais de distribuição, que hoje já são mais difíceis, né? O Brasil tem 13%, de 13 a 15%, né? Tem fontes que falam 13%, tem fontes que falam 15%, de 13 a 15% das estradas asfaltadas. Então, quanto mais uma malha de distribuição aí, que esteja toda ela climatizada no Brasil. Então, eu não vejo no curto prazo uma cadeia de frio fechada, seja no norte, no nordeste, mas sim caminhões híbridos, caminhões sendo transportados com não aquela configuração de metade climatizado, metade seco, mas sim uma carga que hoje existe uma carga refrigerada, existe uma carga de termoláveis e que vai ganhar uma terceira categoria. E aí essa terceira categoria vai ter que se utilizar da infraestrutura existente e, como bem colocou o Ricardo na pergunta anterior, isso também vai selecionar os players. Cada vez mais vai ter empresa que, com a régua um pouco mais alta, vai acabar não conseguindo atender o mercado. Tá. Mas, Ricardo, você tem embalagens apropriadas, né? Pelo que eu vi aí no mercado, existem algumas embalagens que não requer nem gelo e nem que o veículo seja refrigerado, né? Você tem embalagem que protege
durante um bom tempo o medicamento, às vezes tempo suficiente para chegar em alguns lugares mais distantes. Que tipo de embalagem é essa? E para o mercado aí que desconhece esses dados tão técnicos, né? E quanto tempo elas garantem a proteção? Bom, são inúmeros os tipos de embalagens, né? A gente tem basicamente dois principais elementos que compõem uma embalagem. O que faz, né, a proteção externa, que a gente fala do isolante térmico, né, que aí ele pode ser de isopor, que é de EPS, pode ser de XPS, que é um material com uma qualidade maior de isolamento térmico, e existe as placas VIP, que você tem uma outra performance, uma outra tecnologia, então você tem um universo de embalagens formados por diversos tipos de embalagens que podem ser de uso único ou de uso múltiplo, né? Então, dependendo da composição dessa embalagem e do custo, a indústria, os laboratórios podem escolher para algumas rotas ter reutilização de embalagem ou não, o que é interessante quando você se utiliza do controle passivo, né? Eu mencionei dois componentes da embalagem, então o primeiro é o que isola e o segundo são os elementos refrigerantes, né? Quando você fala que não tem gelo, na verdade é porque são essas placas, né? Esses painéis que eles são colocados para congelar, mas não é gelo, né? Ele tem uma tecnologia que dizem que surgiu da NASA, né? E ele permite, ele tem uma fusão, acho que o Kleber pode até depois me ajudar, mas ele tem uma fusão diferente na temperatura e ele estabiliza. Então fica aquela mesma faixa, não é um gráfico que sobe, né? É uma embalagem que se mantém. Falando da última milha, dos parceiros menores, né, das transportadoras, nós acreditamos muito no compartilhamento de conhecimento. Nem todos os transportadores estavam preparados quando a gente exigiu farmacêutica, quando exigiu Anvisa há muitos anos atrás. Então, muitas vezes a nossa função como player maior, né, como um operador logístico, é traduzir esse conhecimento de uma maneira mais simples para essas transportadoras e explicar para elas o que elas precisam fazer. Então, a gente acaba atuando muito como consultor e como um parceiro dessas transportadoras, no objetivo de compartilhar esse conhecimento dessas novas exigências para que eles se adequem. Tem as empresas que não veem interesse e aí elas acabam saindo do mercado, como eu mencionei, mas eu acho que a maioria que vê o potencial de trabalhar nesse segmento acaba aderindo. Então, o compartilhamento do conhecimento tem sido muito importante para a gente manter essas empresas menores lá no interior também dentro dos requerimentos aí. E aí eu complemento, Chile, que o Ricardo pediu aqui, tem o PCM, né? O PCM hoje é uma Isso. tecnologia que basicamente é um polímero, e esse polímero não é fake, não. Tem gente que fala mesmo de NASA, porque é um componente que a NASA, o exército americano, já usa há muito tempo, até para transporte de órgãos, em campo militar. Então a gente tem embalagem que ultrapassa 720 horas de performance, né? Então, para pensar, gente, é muito tempo, né? 720 horas de performance. Só que são tecnologias caras, tecnologias que dependem muito do modelo do negócio, porém, a gente já tem PCM que hoje performa com 20 dias, sem necessidade de colocar no refrigerador, por exemplo. Nós já temos a tecnologia PCM com capacidade de se ambientar em temperatura de ar-condicionado. E por que isso é uma vantagem? Porque quando você emprega uma solução passiva como essa, você pode, dentro de um processo de cross-docking, dentro de um terminal de carga que você tenha, lógico, né, uma sala climatizada, você ambientar essa tecnologia. Mas tudo isso, é claro, que depende do portfólio, do tamanho da operação, da característica dos produtos, porque se todo mundo proteger 100% da carga com embalagem PCM, o preço do medicamento que hoje a gente paga R$ 1 no blister vai custar 5, 6.
porque vai onerar muito a cadeia logística. Então, nós estamos num momento da norma do qual, março de 2024, o jogo está valendo, os laboratórios têm que acabar os seus estudos de estabilidade e definir qual é o portfólio que vai ter a proteção, para que os transportadores possam entender como que nós vamos coletar esse produto. Nós vamos coletar ele já protegido, nós vamos aplicar a solução, né, e incorporar isso na tabela de frete. Eu vejo a Solística como assim como os nossos concorrentes, se movimentando nesse sentido, de estar preparando soluções, mas que definitivamente o FTL, a carga fechada, eu acho que até que já é uma pauta vencida, mas o fracionado, ele depende de como os laboratórios vão se comportar com os seus SKUs. Porque se vier um percentual muito alto, a gente corre o risco de uma super consolidação, ou então alguns transportadores saírem do segmento por falta de capacidade técnica operativa, e a vigilância sanitária está fiscalizando. Vou te falar que esse ano de 22, esse ano de 23, a gente recebeu muita fiscalização, até porque a norma ela dava até março de 2023 para você finalizar os seus estudos de monitoramento de rota. E por que isso? Porque uma vez monitorada a rota, você conhece o seu perfil térmico. E é nela que você vai empregar a solução passiva ou solução ativa. Então, temperatura não é o problema. O que é o problema é o modelo operacional. Tecnologia a gente tem, só que o modelo operacional tem que estar muito conectado com os embarcadores. E claro que isso vai demandar aí investimento para todos os agentes, e principalmente para o consumidor final, porque a tabela de frete tende a ficar mais cara. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. A embalagem, não a embalagem primária, mas a embalagem secundária, a embalagem de despacho, é sempre responsabilidade da indústria? Ela tem que entregar para você, prestador de serviço, operador logístico, o produto na embalagem final de transporte? Ou você Hoje opina não, sobre né? isso? Não, hoje o que acontece, Shirley? A gente recebe a caixa parda, né? Como que a gente fala? A caixa seca, né? É a Tá. embalagem, ela tem os 3 níveis que você bem colocou, a embalagem primária, secundária e terciária. Esse produto hoje, ele não é protegido. O produto que é protegido hoje é o 2 a 8 graus, são as vacinas. Tá. Então, qual é a grande mudança na norma? O embarcador, ou seja, os laboratórios, eles vão nos dizer se eles vão expedir com uma solução passiva, ou seja, se o seu volume a gente já vai coletar dessa forma, esse é um primeiro modelo. E o que muda totalmente a cubagem nos veículos, né? É muito mais complexo, porque você não obrigatoriamente vai ter logística reversa dessa embalagem, assim como acontece com os termoláveis. E o segundo modelo, que é o modelo que eu mais acredito, que o transportador ele vá prover uma solução baseado no que o seu cliente selecionou de produto a ser controlado. Porque imagina, você pega um cliente que tem 100 SKUs, ele fala que 5 precisam de proteção. Se ele já aplicar a proteção no material, eu vou coletar dessa forma e vou fazer porta a porta. E não tenho nenhuma responsabilidade sobre a cadeia. A partir do momento que ele precisa dessa coleta com o elemento refrigerante, aí eu passo a coletar, seja com um revestimento, seja com um carro isotérmico, ou vendendo para ele esse recurso. Porque o transportador não é fabricante de solução, né? Mas a gente vai ter escala para negociar melhor, uma vez que a gente embarca mais laboratórios, né? A gente tem mais de um cliente. Então, é uma cadeia que, assim como aconteceu com a logística nos últimos anos, se você pegar o ano de 2022, eu nunca vi a vigilância sanitária deferir tanta RDC que nem foi 22. 22 saiu uma enxurrada de RDCs que conectavam logística farmacêutica. Então, nós estamos passando por um processo de regularização, nós estamos passando por um processo de profissionalização, então a cadeia de valor farmacêutico vai ser alterada e as regras de jogo vão mudar e vão ser implementadas não somente pelos transportadores, mas também pelo perfil de contratação dos embarcadores. Perfeito.
Ricardo, eu acredito muito, desculpa, Shirley, mas eu acredito muito na solução em conjunto mesmo, como o Kleber mencionou, porque a estratégia comercial do laboratório faz toda a diferença na definição do plano de ação. Se ele vai fazer a, a venda consolidada direto para distribuidor, num alto volume, se ele vai fazer o fracionado, ele vai fazer uma venda direta para o hospital e para a clínica. Então, o plano de ação ele é tomado em conjunto. O operador logístico ele pode adquirir e fornecer a embalagem como uma solução, ou ele pode sugerir para o laboratório, o próprio laboratório pode sugerir as embalagens, mas é uma construção em conjunto, aliado com a estratégia de venda, os canais de venda do produto deles. perfeito. E para o operador logístico, Ricardo, alguma mudança administrativa, cultural que vocês tiveram que fazer, se adaptar para serem mais efetivos nesse serviço que vocês provêm aí para os seus clientes? A gente precisou para investir, né, nesse monitoramento, nesse mapeamento das nossas rotas, né? Então isso teve ali realmente um investimento de recursos para você poder mapear as piores rotas e também um investimento em tecnologia para você aumentar a rastreabilidade, né, a quantidade de informações, de checkpoints que você tem em cada trecho para que em qualquer momento de excursão ou de reclamação você ter um histórico mais detalhado de todos os trechos e poder dar subsídio para garantia de qualidade tanto do operador logístico quanto do laboratório, uma eventual decisão se o produto ele sofreu algum risco ou não. Perfeito. Kleber, você acha que eu, como consumidora, nós, como consumidores, podemos estar tranquilos quanto aos medicamentos que a gente adquire aí? Olha, Chile, eu vou te responder agora como usuário de medicamento e como farmacêutico que sou. Eu aqui na diretoria da Solística, a gente sabe do nosso papel social, né? Porque é uma responsabilidade social nossa em prover a segurança e eficácia dos medicamentos, né? À medida que a gente coleta ele, a gente tem que fazer com que ele chegue com muita qualidade. E a gente não tem problema de farmacovigilância no Brasil, né? Até em conversas com o próprio Sindusfarma, né? Quando a gente estava negociando isso com a Anvisa, o Sindusfarma fez até um inventário de quantos casos de farmacovigilância a gente tinha por problema, excursão de temperatura. Então, assim, o medicamento está aí há muito tempo, o Brasil é referência, né? O Brasil é um dos países que mais distribui medicamento gratuito e eu acho que é um ajuste, é um avanço, mas a gente pode dormir tranquilo. Eu acredito que o que a gente consome no Brasil é de qualidade, sim, e a logística farmacêutica, ela soma. E acabamos de passar a pandemia, né? Acabamos de passar a pandemia, não faltou medicamento, nós tivemos casos, Que foi um né? tremendo Um aprendizado. baita, um Com tremendo certeza. aprendizado, e assim, tivemos casos pontuais, né? Tivemos desabastecimento de algumas coisas, mas olhando para o universo do medicamento, foi um case de sucesso, né? Foi um case de sucesso, a logística não parou e a gente fez com que o medicamento chegasse em todo o território nacional e com muita qualidade. Então, eu, como consumidor, me sinto tranquilo de consumir medicamento no Brasil. Perfeito, perfeito. E alguma coisa que vocês gostariam de colocar aí, Ricardo? As dificuldades que vocês ainda enfrentam, ou alguma melhoria que ainda pode vir, ou já estamos no estado da arte nesse assunto? Não, a gente ainda tem bastante trabalho a fazer, mas eu também, como consumidor, como pai de família, eu fico feliz em ver eh, o papel social e a responsabilidade dos principais operadores logísticos no Brasil realmente preocupados com a manutenção da integridade do medicamento. Eu acho que a pandemia veio para trazer um holofote para um universo que não era muito conhecido para as pessoas, né? É, Pô, imagina, né, no período da vacina, se aquela vacina não é armazenada na temperatura, ela não dá imunidade, ela não adianta nada, é um custo envolvido sem ter nenhum resultado, né? Então,
Eu acredito que a gente ainda tem muito trabalho para fazer, a gente precisa ajudar muito os transportadores menores a adquirir conhecimento e fazer os investimentos que forem necessários, mas eu vejo um grande avanço desde 2020 até hoje aí na qualidade, e essa preocupação naturalmente acaba diminuindo. A gente ainda tem excursões de temperatura, não adianta a gente falar que o Brasil é perfeito, mas o risco nem sempre nós eliminamos, né? A gente às vezes reduz, né? Então eu acredito que nós estamos reduzindo bastante o risco e isso já é um benefício para todos. Uma curiosidade, qual é a menor temperatura que vocês têm trabalhado com medicamentos? A Aí menor são os. temperatura, Pode falar. perdão, Ricardo, a menor temperatura já registrada no monitoramento ou o menor range que os laboratórios nos exigem, Shirley? Qual Menor que é a range pergunta? que o laboratório exige. Qual é é, Perfeito. Assim, o padrão, né, é 2 a 8, 15 a 25, 15 a 30, mas a gente também tem alguns produtos que são congelados, né, tá. criogênicos, Não, por na exemplo, que temperatura é -100. negativa, qual que é a menor? Nós trabalhamos com -100. Ah, eu ia perguntar de -80, você já veio me responder. É os ultracongelados, né? Os Existem outros os congelados. congelados e os ultracongelados. Então, dependendo do produto, pode chegar a -100, sim, Charlie. Tá, mas esse -100, você tem restrição para distribuir isso aí, né? Isso, Sim, sim. armazenamento, né? No transporte, o único elemento que consegue te garantir é o gelo seco, né? Então, é, E o nitrogênio, né? básica, O nitrogênio líquido, e o é, nitrogênio, é e o verdade. nitrogênio. Então, Porque a gente tem os tambores, né? Então, tudo que é congelado, Shirley, o que é a nitrogênio líquido, né? Que fica a -100 graus, então, a própria vacina da toda a Pfizer, tecnologia de menos gelo 70, seco, né? Como é que você exatamente, tudo que transporta é isso? congelado. Não, eles têm um equipamento específico, né? Eles É, têm o mini containers, né? Que são sim, utilizados para esse tipo de transporte. E tem o próprio gelo seco para outros ranges. Então, tudo que é congelado, ele está pacificado. Não só o congelado, mas o 2 a 8. Não é esse o nosso desafio. O nosso desafio de temperatura é o range de 15 a 25, de 15 a 30, porque todo esse portfólio, que corresponde a mais de 90% do volume, ele é transportado seco hoje. Hoje ele é seco, ele sai sem nenhuma proteção. Então, quando a gente falou ao longo do nosso bate-papo de que esse portfólio tem que ser muito bem calibrado, porque ainda vai ter muito medicamento sendo transportado seco, né? Quando eu falo seco, é sem sim, nenhum controle de temperatura. E aí, esse portfólio, ele tem que ser muito bem calibrado pela indústria para a gente ficar agora com 3 modelos de embarque. perfeito. E quanto a equipamentos de transporte, você tem hoje à disposição aí o que vocês necessitam? Caminhões especiais, baús, não existe esse problema, né? Ou Não, a isso não é um tecnologia problema para existe. vocês? A tecnologia não é problema. O Não, problema é a né? escala. Não, a É, tecnologia não é problema. O problema é a escala, porque se é. todo mundo querer começar a transportar, aí março de 24 não vai estar pronto. Quando tava só na rede EC430, né, falou, pô, vamos ter que colocar datalogger em 100% dos volumes, você imagina o custo disso, né, para o medicamento seco de baixo valor. Então, eu acho que é isso, teve que ter essa adequação, porque a gente não pode também onerar tanto o custo de produto, de certo modo, que ele seja inviável para a população adquirir, né? Então, é uma balança e por isso que eu acredito em soluções conjuntas. Você tem que estar sempre conversando com os laboratórios e com os transportadores para poder ter a melhor solução aí em parceria. Perfeito. Gostariam de colocar mais alguma coisa? Kleber, Ricardo, fique à vontade. Eu só gostaria realmente de agradecer,
né? Assim, são 15 anos aqui já trabalhando na Solística e mais de 20 anos em logística. E toda vez que a gente se encontra, Shirley, é sempre para trazer uma inovação, falar uma novidade. E a logística farmacêutica, ela está se profissionalizando, né? A gente, como eu comentei, 2022 foi um ano muito rico, mas os últimos 10 anos, eu arrisco a dizer que a gente evoluiu muito, né? A nossa primeira legislação é de 1976, quando pega o segmento farmacêutico. Então, os últimos 10 anos foram ricos, a logística vem se profissionalizando, a Solística está investindo muito nesse setor. Hoje a gente tem aí um portfólio representativo de alternativas e produtos, e vamos trabalhar em conjunto, né? Não é um problema da Solística, do Ricardo, muito pelo contrário, é um problema da cadeia de medicamentos, e esse trabalho integrado é que vai levar essa tranquilidade técnica para os consumidores finais. Então, muito obrigado pela oportunidade e a gente fica à disposição aí para conversar um pouco mais sobre o segmento. Ricardo. Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade, Kleber, Shirley, de conversar com vocês. A Tempilog também tem feito bastante investimento em ações de qualidade e de tecnologia para poder garantir que os nossos serviços são prestados dentro das exigências regulatórias. Então, é isso. Estamos aqui à disposição. Se quiser conversar em outro momento também, de outros temas. Obrigado pelo convite, Shirley. Obrigado, Kleber. E contem com a gente. Tá. Bom, obrigada a participação de vocês, o tempo que vocês dedicaram. Eu sei que trouxeram muito conhecimento aí para os nossos ouvintes, para os seguidores da Tecnologística. E, por favor, seguidores, cadastrem-se no nosso canal, deixe seu like, deixe suas opiniões, outros assuntos que vocês gostariam de ver discutidos aqui. E obrigada, Kleber, obrigada, Ricardo, obrigada pelo conhecimento que vocês se dispuseram a compartilhar conosco.